E a gente muda de assunto para o seguinte: turistas ficaram presos no Morro Dois Irmãos após um intenso tiroteio na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Imagens obtidas pela coluna Na Mira mostram o grupo de cerca de 200 pessoas no alto do morro. Eles tinham ido ao local ver o nascer do sol quando começou o confronto. A troca de tiros ocorreu durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro com o objetivo de capturar chefes do Comando Vermelho. A gente conversa com o diretor de segurança do Instituto Todos pelo Rio, Marcelo Turbo. Marcelo, muito bom dia, obrigada pela participação aqui com a gente. Notícia muito triste, Morro Dois Irmãos aí é um local de turismo, né? É um dos maiores pontos turísticos, é um dos maiores cartões postais do Rio de Janeiro e a gente amanhece nesse dia com essa notícia triste. Eu queria saber se há novidade aí sobre esse caso, o que a gente pode contar de novidades sobre isso? Olha, boa tarde, bom dia a todos. É triste realmente essa realidade do Rio de Janeiro, só que essa realidade do Rio de Janeiro ela já vem desde 2020, quando foi imputado a DPF 635 no Rio de Janeiro. E o que isso só trouxe traficantes, narcoterroristas de outros estados, porque o Rio de Janeiro ele virou um resort para guardar traficantes, narcoterroristas de outros estados. Então, essa operação que teve no Morro dos Irmãos para tentar capturar o traficante Edinaldo Pereira de Souza, o mais conhecido como Dadá, teve graças a Deus não tivemos nenhuma fatalidade, nenhum óbito, né? Mas infelizmente assim tinham vários turistas na localidade e que foram surpreendidos e tiveram que ir para o alto do morro para tentar se resguardar. Mas o Rio de Janeiro tem tanto local, tem o Pão de Açúcar, tem vários lugares seguros para as pessoas irem, elas continuam querendo ir para comunidades do Rio de Janeiro. Então, pode acontecer de um turista estar em alguma comunidade e acontecer uma operação como essa que aconteceu hoje. Bom, o senhor acredita então que isso é devido a traficantes que vêm de outros estados? A gente pode dizer que o Rio de Janeiro está se inflando de traficantes não só do próprio estado, mas de outros estados que estão vindo. Eu me lembro no final do ano passado, a época daquela operação que aconteceu no Rio de Janeiro, outubro, novembro, da gente falar bastante sobre isso, de facções que trazem as pessoas para o Rio de Janeiro, que continuam indo para o Rio de Janeiro. A gente pode dizer que a culpa é dessas facções, já que a gente está falando tanto de facção criminosa nos últimos tempos, falando de segurança pública também, a culpa é dessas facções? A culpa é das facções e também de políticas mal feitas, né? Igual foi feita a DPF 635, que proibia as operações em comunidades. E o que isso resultou? O traficante da Bahia, o traficante do Nordeste, de São Paulo, de Minas, ele veio para o Rio de Janeiro, já que a comunidade está segura que não vai ter operação. Então, todos eles vieram para o Rio de Janeiro. Agora, com a baixa da DPF 635, e as operações voltaram, e com isso a gente está conseguindo fazer com que várias prisões sejam feitas, como já foram feitas várias prisões. Aí nós tivemos aí o ex-secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, tivemos o ex-secretário da Polícia Militar, Coronel Menezes, o secretário de Segurança, que é o doutor Vitor César, que fizeram um ótimo trabalho no estado do Rio de Janeiro. E o doutor Delmir, que assumiu agora, e o secretário, o Coronel Guerra, eles vão continuar o trabalho e já estão fazendo, e com isso a gente vai conseguir cada vez mais reduzir a quantidade de foragidos de outros estados, narcoterroristas de outros estados no Rio de Janeiro. Deixa eu chamar o Felipe Monteiro, meu parceiro, que já chegou aqui para a gente comentar sobre segurança no Rio de Janeiro. Oi, Felipe, muito bom dia. Já quero saber o seu questionamento, sua pergunta sobre esse assunto. Bom dia, Neira. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, né? Algumas pessoas falam que a DPF que foi colocada no Supremo Tribunal Federal, né, que acabou, né, dando alguns parâmetros em relação à operação no Morro do Rio de Janeiro,
foi um grande problema, né? Dizendo que isso teria feito com que tivessem várias operações que foram canceladas e impedisse outras operações de serem feitas, o que teria aumentado a criminalidade no Rio de Janeiro, porque vários criminosos do Brasil inteiro acabaram se protegendo e se esconderam no Rio de Janeiro. Mas quando você pega a DPF, né, em nenhum momento ele fala que são proibidas as operações, fala apenas que as operações devem ser muito mais bem planejadas, né, porque a gente sabe, né, ainda mais na época do Covid, né, a gente sabe que várias operações foram feitas de forma completamente equivocadas, gerando vários danos à comunidade. Então, o que a DPF questionava era o planejamento necessário que tinha que ser feito em relação ao Ministério Público e à Polícia do Rio de Janeiro. Não fala em nenhum momento que tem que parar as operações, né? Aí eu queria saber de vocês o seguinte: depois dessa DPF, as operações passaram a ser mais planejadas, passaram a serem mais organizadas, ou continua sendo feito de formas equivocadas no Rio de Janeiro as operações? Não, olha só, quando fizeram a DPF, você tinha que cumprir uma cartilha. E dentro dessa cartilha, quando você colocava a operação para funcionar, ela era vazada. Então, a operação ela ia por água abaixo. Você não conseguia prender ninguém, você não conseguia fazer nada. Por quê? Quando você tem uma operação bem planejada, é aquela operação que ninguém sabe e que você pega todo mundo de surpresa, aonde você consegue prender grandes traficantes, narcoterroristas. Quando você tem que cumprir uma cartilha, e essa cartilha você tem que mandar comunicação, Ministério Público, você tem que mandar comunicação para as escolas, para poder a escola fechar, e a operação acaba vazando, os traficantes fogem, escondem as drogas, escondem as armas, e isso que vinha acontecendo. Agora, com a queda da DPF 635, as operações você ainda tem que fazer uma cartilha que foi remanejada, que foi reescrita, e que hoje a gente consegue fazer uma operação no Rio de Janeiro através de sistema de inteligência e que não vaza e que você consegue prender grandes chefões da narcoterroristas, traficantes aqui no Rio de Janeiro e de outros estados, e com isso a gente vem fazendo a baixa na letalidade de pessoas do bem. Marcelo, a gente pode dizer que a sensação de insegurança no Rio de Janeiro, ela de fato está maior? Hoje, o turista que chega no Rio de Janeiro, ele se sente mais inseguro do que há 5, 10 anos atrás? Com certeza. O Rio de Janeiro hoje, a gente está... Você tem uma ideia, quando a DPF entrou, ela causou um dano que a gente só vai conseguir trazer a segurança pública de volta à normalidade daqui a uns 20 anos. Para você ver o atraso que ela deu em cima da segurança pública no Rio de Janeiro. Porque nós temos várias favelas no Rio de Janeiro, nós aumentamos, hoje nós temos 50 mil fuzis nas mãos de traficantes. E hoje, para você fazer uma operação, e sem ter morte de nenhum inocente, você tem que fazer uma operação planejada e com isso custa tempo. E o que eu posso dizer é que estamos diminuindo cada vez mais os roubos de transuentes, os roubos de veículos, os roubos de carga no estado do Rio de Janeiro, eles estão diminuindo. Só que vai demorar muito ainda para a gente atingir uma sensibilidade que o povo carioca precisa, a sensação de segurança vai demorar muito. Por quê? Em primeiro lugar, nós precisamos enrijecer as leis, o endurecimento das leis. Segundo, temos que construir mais penitenciários. Então, precisamos de políticos duros, políticos que queiram trabalhar. Por isso que está vindo aí as novas eleições, que as pessoas votem nas pessoas certas, pessoas que queiram trabalhar pelo estado do Rio de Janeiro e para todo o Brasil também, vamos dizer assim, dessa forma. Bom, Marcelo, queria te agradecer muito. É uma pena, mais uma vez eu repito, a gente passar por isso. De fato, Rio de Janeiro, eu me sinto assim, eu
vou bastante ao Rio de Janeiro, me sinto insegura, é uma pena, porque é um lugar que eu amo, eu adoro o Rio de Janeiro, é a minha cidade, eu digo que é a minha cidade preferida no mundo, mas me sinto, assim, insegura e eu espero mesmo que esses itens que você citou sejam suficientes para que o Rio de Janeiro volte a ser o Rio de Janeiro de antes, ou que ao menos melhore um pouco essa sensação de insegurança. E não só o turista, porque o que importa mesmo é quem mora, é quem reside, é quem está aí todos os dias, mas que melhore essa sensação de insegurança, e não só a sensação, mas a insegurança de fato. Marcelo Turbo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a todos e um bom dia a todos. Bom dia.